No início do cristianismo, nós podemos ver que os apóstolos, eles não estavam preocupados com uma teologia especulativa como nós temos hoje, não é? Ou com aquela que surge no período medieval, no período patrístico e que chegou até os nossos dias. Os apóstolos, eles estavam preocupados sim com a divulgação e com a consolidação da mensagem do Evangelho. Bem, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para dar início à nossa busca e ao nosso percurso por entre as pedras da teologia. E a nossa proposta é aquela de poder trabalhar sobre uma teologia sem rótulos, uma teologia mais próxima de você, não é? Meu nome é Veridiano e estaremos dando início a essa jornada juntos. Conto com você. A primeira coisa que nós podemos trabalhar hoje com vocês é a respeito do termo teologia. Muita coisa já tem sido feita, muita coisa tem sido ensinada e escrita a respeito deste termo. Mas muitas pessoas não sabem, por incrível que pareça, que esse termo ele não foi utilizado inicialmente pelos cristãos. Nós sabemos que, consultando, por exemplo, a sistemática do McGrath, ou Strong, ou Tillich e outros pensadores, ou mesmo a literatura secular, os historiadores do passado, nós podemos ver que o termo teologia ele foi cunhado pelo conhecimento grego. Não sei. Não sei. Ai, que burro, dá zero pra ele. E assim como Homero, eles foram os primeiros considerados teólogos, porque em suas respectivas obras, a Ilíada e a Teogonia, eles trabalham não somente da origem da realidade, que é o cosmos, mas também a influência que essa realidade sofreu com as atitudes e as ações positivas e negativas dos deuses. Então a realidade nada mais era que um reflexo da atitude divina para com eles próprios e para com o próprio homem. Legal! Bem louco! Pois bem, a segunda coisa que a gente tem que trabalhar é o termo teologia. O que significa isso? Inicialmente nós podemos tratar, a grosso modo, como dois termos, Theos e Logos. O que significaria isso? Theos ou Theos, não é? Então nós temos divindade, Deus, divino. E Logos, o discurso organizado, o discurso lógico, o discurso racional. Então, sem muita dificuldade, nós poderíamos cunhar teologia, Theos mais Logos, como sendo o conhecimento sobre Deus, o conhecimento de Deus, um discurso logicamente estruturado para ser uma explicação racional sobre Deus. O nosso intuito aqui não é jamais dar respostas últimas. No entanto, nós queremos explicar que a teologia é um saber, é um conhecimento sistemático, é um conhecimento palpável, que tem seu objeto de estudo. Logicamente, nós não consideramos como uma ciência ao nível positivista, a partir de Comte, né? Mas nós a consideramos como um saber bem estruturado que pode ser traspassado. Errou! Desculpe! Tá? Que pode ser pedagogicamente transmitido e aprendido e ensinado. Então a teologia nesses moldes, ela se encaixaria assim como ciência. Empolgante! Bem, a teologia cristã neotestamentária. No início do cristianismo, nós podemos ver que os apóstolos, eles não estavam preocupados com uma teologia especulativa como nós temos hoje.
não é? Ou como aquela que surge no período medieval, no período patrístico e que chegou até os nossos dias. Os apóstolos eles estavam preocupados sim com a divulgação e com a consolidação da mensagem do Evangelho. Então você percebe que a primeira teologia, se nós utilizarmos Cullmann como exemplo de teórico, Cullmann vai defender que, a exemplo, a teologia paulina é uma teologia da missão, é uma teologia missiológica. E o que significa isso, Edinho? Bem simples, que a teologia que brota no Novo Testamento é aquela teologia que sai do coração de apóstolos, pastores, para suprir as necessidades locais da igreja. Então você percebe que o Novo Testamento é um teologar sim, mas um teologar mediante a necessidade missionária. Bem, por último, nós queremos destacar aqui o uso do termo teologia no cristianismo. Você percebe que nas páginas das Escrituras você não vai encontrar o termo teologia. Muito pelo contrário, aproximadamente no período patrístico, entre o ano 100 e 451, culminando lá no Concílio de Calcedônia, nós temos um período chamado patrístico. Eu não entendi o que ele falou. Não, você é burro, cara, que loucura. Ou seja, o período em que os pais da igreja, os discípulos dos apóstolos, eles foram os cabeças da igreja, os pais, os páteres da igreja. Estes homens, eles trabalharam e eles são divididos em algumas categorias, que nós poderemos tratar isso em um vídeo posteriormente. Mas o primeiro pai da igreja a utilizar foi, segundo a tradição, Tertuliano. Então, em sua obra, ele também era filósofo, advogado. Então é ele que introduz no cristianismo o termo teologia. Bem, pessoal, espero ter ajudado vocês. E que, se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no nosso canal e aguarda mais, que nós estaremos divulgando mais materiais em breve. Deus abençoe. Bem, pessoal, chegamos ao final deste vídeo e na alegria desse moleque engraçado, vai deixando aí o seu like. Até a próxima.